Título: O Sagrado e o Profano. Autor: Mircea Eliade. Índice. Prefácio. Introdução. Quando o sagrado se manifesta, há dois modos de ser no mundo: o sagrado e a história. O sagrado e o profano. Tema. Prefácio. A ciência das religiões, como disciplina autônoma, tendo por objeto a análise dos elementos comuns das diversas religiões a fim de decifrar-lhes as leis de evolução e, sobretudo, precisar a origem e a forma primeira da religião, é uma ciência muito recente, data do século XIX, e sua fundação quase coincidiu com a da ciência da linguagem. Max Muller impôs a expressão ciência das religiões ou ciência comparada das religiões ao utilizá-la no prefácio do primeiro volume de sua obra Ships from a German Workshop, Londres, 1867. É certo que o termo fora empregado esporadicamente antes, em 1852, pelo padre Prosper Leblanc, em 1858 por F. Stiefel, etc., mas não no sentido rigoroso que Max Muller lhe deu e que, desde então, passou a ser amplamente adotado. A primeira cátedra universitária de História das Religiões foi criada em Genebra no ano de 1873. Em 1876, fundaram-se 4 na Holanda. Em 1879, o Collège de France, em Paris, criou também uma cátedra para a disciplina, seguido em 1885 pela École des Hautes Études da Sorbonne, que organizou uma seção especial destinada às ciências religiosas. Na Universidade Livre de Bruxelas, a cadeira foi instituída em 1884. Em 1910, seguiu-se a Alemanha, com a primeira cátedra em Berlim, depois em Leipzig e em Bonn. Os outros países europeus acompanharam o movimento. Em 1880, Vernes fundava em Paris a Revue de l'Histoire des Religions. Em 1898, o Dr. Achelis publicava o Archive für Religionswissenschaft, em Friburg-Brisgau. Em 1905, William Schmidt iniciava em St. Gabriel Modling, perto de Viena, a revista Anthropos, consagrada sobretudo às religiões primitivas. Em 1925 surge Studii Materiali di Storia delle Religioni, de R. Pettazzoni. O primeiro Congresso Internacional de Ciência das Religiões aconteceu em Estocolmo, em 1897. Em 1900 teve lugar, em Paris, o Congresso de História das Religiões, assim denominado por excluir dos seus trabalhos a filosofia da religião e a teologia. O 8º Congresso Internacional foi realizado em Roma, em 1955. Pouco a pouco multiplicaram-se as bibliografias, os dicionários, as enciclopédias, as publicações das fontes. Assinalemos sobretudo a Encyclopedia of Religion and Ethics, 13 volumes, Edimburgo, 1908-1923, publicada sob a direção de J. Hastings, de Religion in Geschichte und Gegenwart, Antworterbuch für Theologie und Religionswissenschaft, 5 volumes, Tübingen, 1909-1913, Religionsgeschichtliche Lesebuch, organizado por A. Berthollet, Tübingen, 1908 e segue. Segunda editora, 1926 e segue, Textbuch zur Religionsgeschichte, organizado por editora Lehmann, Leipzig, 1912, e, depois, por editora Lehmann e H. Haas, Fontes Historiae Religionum ex auctoribus Graecis et Latinis, organizadas por C. Clement, Bonn, 1920 e segue, Bilderatlas zur Religionsgeschichte, por H. Haas e colaboradores, Leipzig, 1924. Mas se a ciência das religiões, como disciplina autônoma, só teve início no século XIX,
O interesse pela história das religiões remonta a um passado muito mais distante. Podemos localizar sua primeira manifestação na Grécia clássica, sobretudo a partir do século V. Esse interesse manifesta-se, por um lado, nas descrições dos cultos estrangeiros e nas comparações com os fatos religiosos nacionais intercaladas nos relatos de viagens e, por outro lado, na crítica filosófica da religião tradicional. Heródoto, c. 484 c. 425 a.C., já apresentava descrições admiravelmente exatas de algumas religiões exóticas e bárbaras, Egito, Pérsia, Trácia, Sítia etc., e chegou até mesmo a propor hipóteses acerca de suas origens e relações com os cultos e as mitologias da Grécia. Os pensadores pré-socráticos, interrogando-se sobre a natureza dos deuses e o valor dos mitos, fundaram a crítica racionalista da religião. Assim, por exemplo, para Parmênides, nascido por volta de 520, e Empédocles, c. 495-435, os deuses eram a personificação das forças da natureza. Demócrito, c. 460-70, por sua vez, parece ter se interessado singularmente pelas religiões estrangeiras, que, aliás, conhecia de fonte direta em virtude de suas numerosas viagens. Atribui-se a ele, também, um livro sobre as inscrições sagradas da Babilônia, as narrativas caldeias e narrativas frígias. Platão, 429-347, utilizava frequentemente comparações com as religiões dos bárbaros. Quanto a Aristóteles, 384-322, foi o primeiro a formular, de maneira sistemática, a teoria da degenerescência religiosa da humanidade, Metafísica, Xil, capítulo 7, ideia que foi retomada várias vezes posteriormente. Teofrasto, 372-287, que sucedeu a Aristóteles na direção do Liceu, pode ser considerado o primeiro historiador grego das religiões, segundo Diógenes Laércio, v. 48. Teofrasto compôs uma história das religiões em 6 livros. Mas foi a partir das conquistas de Alexandre, o Grande, 356-323, que os escritores gregos tiveram oportunidade de conhecer diretamente e descrever as tradições religiosas dos povos orientais. Sob Alexandre, Berose, sacerdote de Bel, publica suas Babilônica Megastene, várias vezes enviado por Seleucus Nicator, entre os anos de 302 e 297, em embaixada ao rei indiano Chandragupta. Publica Indica Hecateu de Abdera ou de Mos, 365-270-275, escreve sobre os hiperbóreos e consagra a teologia dos egípcios os seus Aegyptiaca. O sacerdote egípcio Manéton, século 111, aborda o mesmo assunto em obra publicada sob o mesmo título. Foi assim que o mundo alexandrino passou a conhecer um grande número de mitos, ritos e costumes religiosos exóticos. No início do século III, em Atenas, Epicuro, 341-270, empreendeu uma crítica radical da religião. Segundo ele, o consenso universal prova que os deuses existem, mas Epicuro considera os seres superiores e longínquos, sem nenhuma relação com os homens. Suas teses ganharam popularidade no mundo latino no século I a.C., graças, sobretudo, a Lucrécio, c. 98 c. 53. Mas foram os estoicos que, no final do período antigo, exerceram uma influência profunda, ao elaborarem a exegese alegórica, método que lhes permitiu resgatar e, ao mesmo tempo, revalorizar a herança mitológica. Segundo os estoicos, os mitos revelavam visões filosóficas sobre a natureza profunda das coisas,
ou encerravam preceitos morais. Os múltiplos nomes dos deuses designavam uma só divindade, e todas as religiões exprimiam a mesma verdade fundamental, só variava a terminologia. O alegorismo estoico permitiu a tradução, numa linguagem universal e facilmente compreensível, de qualquer tradição antiga ou exótica. O método alegórico alcançou sucesso considerável, desde então passou a ser frequentemente utilizado. A ideia de que certos deuses eram reis ou heróis divinizados pelos serviços que haviam prestado à humanidade abria caminho desde Heródoto. Mas foi efêmero, c. 330, c. 260, que popularizou essa interpretação pseudo-histórica da mitologia em seu livro A Inscrição Sagrada. A grande difusão do efemerismo deveu-se, sobretudo, ao poeta Ennius, 239-169, que verteu para o latim a inscrição sagrada, aos polemistas cristãos, que mais tarde se apoderaram dos argumentos de Evêmero. Com um método muito mais rigoroso, o erudito Políbio, c. 210-205, c. 125, e o geógrafo Estrabão, c. 60, c. 25 depois de Cristo, esforçaram-se por esclarecer o fundo histórico que certos mitos gregos podiam encerrar. Entre os ecléticos romanos, Cícero, 106, 43, e Varrão, 116, 27, merecem menção especial pelo valor histórico-religioso de suas obras. Os 40 livros das Antiguidades Romanas, de Varrão, acumulavam uma erudição imensa. No De Natura Deorum, Cícero dava uma descrição bastante fiel da situação dos ritos e crenças no último século da era pagã. A difusão dos cultos orientais e das religiões dos mistérios no Império Romano, e o sincretismo religioso que daí resultou, sobretudo na Alexandria, favoreceu o conhecimento das religiões exóticas e as investigações sobre as antiguidades religiosas dos diversos países. Nos 2 primeiros séculos da era cristã, o efemerista Irenaeus Filon publicou sua História Fenícia. Pausanias, a descrição da Grécia inesgotável mina para o historiador das religiões, e, o pseudo-Apolodoro, sua biblioteca consagrada à mitologia. O neopitagorismo e o neoplatonismo efetuaram, com base nessas obras, a revalorização da exegese espiritualista dos mitos e dos ritos. Um representante típico dessa exegese é Plutarco, 45-50 c. 125, particularmente no seu tratado de Zide et Osiride. Segundo Plutarco, a diversidade das formas religiosas é apenas aparente, os simbolismos revelam a unidade fundamental das religiões. A tese estoica é expressa com um novo brilho por Sêneca, 2:66. As múltiplas divindades são os aspectos de um Deus único. Por outro lado, as descrições das religiões estrangeiras e dos cultos esotéricos multiplicam-se. César, 101, 44 a.C., e Tácito, c. 55, 120, forneceram informações preciosas sobre as religiões dos gauleses e dos germanos. Apuleio, século II depois de Cristo, descreveu a iniciação dos mistérios de Ísis. Luciano apresentou o culto sírio no seu Judeia Síria. C. 120, d. c. Para os apologistas e os heresiarcas cristãos, a questão se colocava num outro plano, pois aos múltiplos deuses do paganismo eles opunham o Deus único da religião revelada. Era-lhes necessário, portanto, demonstrar, por um lado, a origem sobrenatural do cristianismo e, por consequência, sua superioridade. Por outro lado, tinham de explicar a origem dos deuses pagãos, sobretudo a idolatria do mundo pré-cristão. Também precisavam explicar as semelhanças entre as religiões dos mistérios e o cristianismo. Foram sustentadas várias teses. 1. Os demônios, nascidos do comércio dos anjos caídos com as filhas dos homens,
tinham arrastado os povos para a idolatria. 2. O plágio. Os anjos maus, conhecendo as profecias, estabeleceram semelhanças entre as religiões pagãs e o judaísmo e o cristianismo, a fim de perturbarem os crentes. Os filósofos do paganismo haviam inspirado suas doutrinas em Moisés e nos profetas. 3. A razão humana pode elevar-se por si mesma ao conhecimento da verdade, portanto o mundo pagão podia ter um conhecimento natural de Deus. A reação pagã tomou múltiplas vias. Manifestou-se pelo ataque violento, por volta de 178, do neopitagórico Celso contra a originalidade e o valor espiritual do cristianismo, pela vida de Apolônio de Tiana, escrita pelo sofista Filóstrato, c. 175-149, na qual são comparadas as concepções religiosas dos indianos, dos gregos e dos egípcios e que propõe um ideal de religiosidade pagã e de tolerância, pelo neoplatônico Porfírio, c. 233-c. 305, discípulo e editor de Plotino, que ataca habilmente o cristianismo utilizando o método alegórico, porjâmblico, c. 280, c. 230. Que milita por um ideal de sincretismo e tolerância. No contra-ataque cristão distinguem-se, no grupo africano, Minucius Félix, Tertuliano, Lactâncio, Firminus Maternus, no grupo alexandrino, os grandes eruditos Clemente de Alexandria e Orígenes, Eusébio de Cesareia na sua crônica, Santo Agostinho na Cidade de Deus e Paulo Orósio nas suas histórias trouxeram as últimas refutações do paganismo. Concordavam com os autores pagãos ao sustentarem a tese da degenerescência crescente das religiões. Nos seus escritos, como aliás nos escritos de seus adversários e dos outros autores cristãos, conservou-se um número considerável de informações histórico-religiosas sobre os mitos, ritos e costumes de quase todos os povos do Império Romano, bem como sobre os gnósticos e as seitas heréticas cristãs. No Ocidente, o interesse pelas religiões estrangeiras foi suscitado durante a Idade Média pelo confronto com o Islã. Em 1411, Pedro, o Venerável, mandou que Roberto de Rétines traduzisse o Corão, e em 1250 fundaram-se escolas de ensino do árabe. Nessa data, o Islã já produzira obras importantes acerca das religiões pagãs. As-Biruni, 973-1048, fizera uma descrição notável das religiões e das filosofias indianas. Sharastani, M. 1153, escrevera um tratado sobre as escolas islâmicas, Ibn Hazm. 994-1064, compilara um volumoso e erudito livro das soluções decisivas relativas às religiões, seitas e escolas, no qual falava do dualismo masdeísta e maniqueu dos brahmanes, judeus, cristãos, ateístas e das numerosas seitas islâmicas. Mas era sobretudo Averroes, Ibn Rosbid, 1126-1198, que, depois de uma profunda influência sobre o pensamento islâmico, estava destinado a provocar toda uma corrente de pensamento no Ocidente. Na sua interpretação da religião, Averroes utilizou o método simbólico e o alegorismo. Concluiu que todas as religiões monoteístas eram verdadeiras, mas partilhava com Aristóteles a opinião de que, no mundo eterno, as religiões apareciam e desapareciam numerosas vezes. Entre os judeus da Idade Média, merecem destaque dois autores, Saadia, 892-942, com seu livro das Crenças e das Opiniões, publicado por volta de 933, no qual faz uma exposição das religiões dos brahmanes, cristãos e muçulmanos integrada a uma filosofia religiosa. E Maimônides, 1135-1204, que empreendeu um estudo comparativo das religiões,
evitando cuidadosamente a posição do sincretismo. Nesse estudo, o autor tentou explicar as imperfeições da primeira religião revelada, o judaísmo, pela doutrina da condescendência divina e do progresso da humanidade, teses que haviam sido utilizadas também pelos padres da Igreja. A aparição dos mongóis na Ásia Menor e sua hostilidade em relação aos árabes decidiram os papas a enviarem missionários a fim de se informarem das religiões e dos costumes desse povo. Em 1244 Inocêncio IV enviou 2 dominicanos e 2 franciscanos, um dos quais, Jean Duplain de Carpinha ou regressar de Karakorum, na Ásia Central, escreveu o Historia Mongolorum. Em 1253, S. Luís enviou Guillaume Ruysbroeck a Karakorum, onde este, segundo conta, sustentou uma disputa contra os maniques e os sarracenos. Por fim, em 1274, o veneziano Marco Polo publicou seu livro no qual falava, dentre outras maravilhas do Oriente, da vida de Buda. Todos esses livros tiveram sucesso imenso. Utilizando essa documentação nova, Vicente de Belvais, Roger Bacon e Raimundo Lully puseram em seus escritos as crenças dos idólatras, dos tártaros, dos sarracenos e dos judeus. As teses dos primeiros apologistas cristãos foram retomadas, de um lado, a doutrina do conhecimento espontâneo de Deus, de outro, as teses da degenerescência e da influência dos demônios na difusão do politeísmo. A Renascença reencontra e revaloriza o paganismo, sobretudo graças à moda alegorista do neoplatonismo. Marsilio Ficino, 1433-1499, editou Porfírio, o pseudo-jâmblico, Hermes Trismegisto e compôs uma teologia platônica. Ficino considerava os últimos discípulos de Plotino os mais autorizados intérpretes de Platão. Os humanistas supunham a existência de uma tradição comum a todas as religiões, sustentando que o conhecimento desta bastava para a salvação e que, em suma, todas as religiões eram equivalentes. Em 1520 aparece a primeira História Geral das Religiões, Omnium Gentium Mores, Legis et Ritus, de Jambon, da ordem teutônica, em que se encontravam descritas as crenças da África, da Ásia e da Europa. As descobertas geográficas dos séculos X, V e SV abriram novos horizontes ao conhecimento do homem religioso. As narrativas dos primeiros exploradores foram reunidas em coletâneas de viagens e obtiveram enorme sucesso entre os eruditos europeus. A essas coletâneas adicionaram-se em seguida as cartas e os relatos publicados pelos missionários da América e da China. Uma primeira tentativa de comparação entre as religiões do Novo Mundo e as da Antiguidade, foi feita pelo missionário J.F.R. Lafitau, em Moeurs des Sauvages Américains compares aux Moeurs des Premiers Tempes, Paris, 1724, o juiz C.H. de Brosses apresenta a Académie des Inscriptions, em 1757, a memória do culte des Dieux fétiches ou parallèle de L. Ancienne religion de L. Égypte avec la religion actuelle de la Negritude, que a Academia considerou audaciosa demais para ser publicada e que apareceu anônima em 1760. Respondendo, a Lafitau e inspirando-se em Hume, C.H. de Brosses considera errada a suposição de que os povos inicialmente tiveram de Deus uma concepção pura, que se foi degenerando através dos tempos. Pelo contrário, visto que o espírito humano se eleva por graus do inferior para o superior, a primeira forma religiosa só pode ter sido grosseira, o fetichismo, termo que C.H. de Brosses utiliza no sentido vago de culto dos animais, vegetais e objetos inanimados. Os deístas ingleses, sobretudo de Hume, os filósofos e enciclopedistas franceses J.J. Rousseau, Voltaire,
Diderot, D'Alembert e os iluministas alemães, principalmente F. A. Wolf e Lessing, retomam com vigor a discussão do problema da religião natural. Mas, foram os eruditos que fizeram uma contribuição positiva para a interpretação das religiões exóticas, pagãs ou primitivas. Certos autores exerceram uma grande influência, tanto pelas hipóteses que levantaram, como pelas reações que suas obras provocaram ao longo do tempo. Fontenelle, no seu discurso Sur origine des fables, publicado em 1724, mas composto entre 1680 e 1699. Dá provas de um espírito histórico penetrante e antecipa as teorias animistas do século XIX. François Dupuis publica em 1794 L'origine de tous les cultes, em que se esforça por demonstrar que a história dos deuses, mesmo a vida de Cristo, não passa de alegorias do curso dos astros, tese que será retomada pelos panbabilonistas do fim do século XIX. Friedrich Kreuzer, na sua Symbolik de Mythologie der Altenvolkerne, Besonders der Griechen, 1810-1812, tenta reconstruir as fases primordiais das religiões pelágicas e orientais e mostrar o papel dos símbolos. Suas teses foram demolidas pelo racionalista Christian August Lobeck numa obra enorme, publicada em 1829. Aglaofamus, graças às descobertas feitas em todos os setores do orientalismo na primeira metade do século XIX, e graças também à constituição da filologia indo-europeia e da linguística comparada, a história das religiões atingiu seu verdadeiro impulso com Max Müller, 1823-1900, em Essai on Comparative Mythologie, que data de 1856. Müller abriu uma longa série de estudos seus e dos partidários da sua teoria. Müller explica a criação dos mitos pelos fenômenos naturais, sobretudo as epifanias do sol e o nascimento dos deuses por uma doença da linguagem, o que, originariamente, não passava de um nome, nomen, tornou-se uma divindade, numen. Suas teses tiveram um sucesso considerável e só perderam a popularidade pelos fins do século XIX depois dos trabalhos de W. Mannhardt, 1831, 1880, e Edward Burnett Tylor, 1832, 1917. W. Mannhardt, em seu livro O Audium de Feldcult, 1875-77, mostrou a importância da baixa mitologia, sobrevivente ainda nos ritos e nas crenças dos camponeses. Segundo ele, essas crenças representam um estágio da religião mais antigo do que as mitologias naturistas estudadas por Max Müller. As teses de Mannhardt foram retomadas e popularizadas por Sir James George Frazer, na obra The Golden Bough, 1890, 3 edição 1907-1913, em 12 volumes. Em 1871 apareceu o livro de E. B. Tylor, Primitive Culture, que fez época ao lançar uma nova moda, a do animismo. Para o homem primitivo, tudo é dotado de uma alma, e essa crença, fundamental e universal, não só explicaria o culto dos mortos e dos antepassados, mas também o nascimento dos deuses. Uma nova teoria, a do pré-animismo, foi elaborada a partir de 1900 por R. R. Marret, K. T. H. Preus e outros sábios. Segundo essa teoria, na origem da religião encontra-se a experiência de uma força impessoal, mana. Uma crítica do animismo, mas partindo de outro ponto de vista, foi feita por Andrew Lang, 1844-1912, que constatou, nos níveis arcaicos de cultura, a crença em seres supremos, a Ilfaters, que não podia ser explicada pela crença em espíritos.
O. P. William Schmidt, 1868-1954, retomou essa ideia e elaborando-a nas perspectivas do método histórico-cultural, esforçou-se por demonstrar a existência de um monoteísmo fundamental, conferir Der Ursprung der Gottesidee, 12 volumes. 1912-1955. Durante a primeira metade do século XIX surgem outros movimentos. Emile Durkheim, 1858-1917, julgava ter encontrado no totemismo a explicação sociológica da religião. O termo totem designa, entre os Ojibwa da América, o animal cujo nome o clã usa e que é considerado o antepassado da raça. Já em 1869, J. F. McLennan afirmava que o totemismo constitui a primeira forma religiosa. Mas investigações posteriores, sobretudo as de Fraser, mostraram que o totemismo não se difundiu por todo o mundo e que, portanto, não podia ser considerado a forma religiosa mais antiga. Lucien Levy-Bruhl tentou provar que o comportamento religioso se explicaria pela mentalidade pré-lógica dos primitivos, hipótese a que renunciou no fim da sua vida. Mas essas hipóteses sociológicas não exerceram nenhuma influência duradoura sobre as investigações histórico-religiosas. Alguns etnólogos, esforçando-se por fazer de sua disciplina uma ciência histórica, contribuíram indiretamente para a história das religiões. Entre esses etnólogos, podemos citar F. R. Graeber, Leo Frobenius, W. W. Rivers, William Schmidt na Europa, e a Escola Americana de Franz Boas. William Wundt, 1832-1920, William James, 1842-1910, e Sigmund Freud, 1856-1939. Propuseram explicações psicológicas da religião. A fenomenologia da religião teve o seu primeiro representante autorizado em Gerardus van der Leeuw, 1890-1950. Atualmente, os historiadores das religiões estão divididos entre duas orientações metodológicas divergentes, mas complementares. Uns concentram sua atenção principalmente nas estruturas específicas dos fenômenos religiosos, enquanto outros interessam-se de preferência pelo contexto histórico desses fenômenos. Os primeiros esforçam-se por compreender a essência da religião, os outros trabalham por decifrar e apresentar sua história. O sagrado e o profano. Tema: a introdução. Ainda nos lembramos da repercussão mundial que obteve o livro de Rudolf Otto, Das Heilige, 1917. Seu sucesso deu-se graças, sem dúvida, à novidade e à originalidade da perspectiva adotada pelo autor. Em vez de estudar as ideias de Deus e de religião, Rudolf Otto aplicara-se na análise das modalidades da experiência religiosa. Dotado de grande refinamento psicológico e fortalecido por uma dupla preparação de teólogo e de historiador das religiões, Rudolf Otto conseguiu esclarecer o conteúdo e o caráter específico dessa experiência. Negligenciando o lado racional e especulativo da religião, Otto voltou-se sobretudo para o lado irracional, pois tinha lido Lutero e compreendera o que quer dizer, para um crente, o Deus vivo. Não era o Deus dos filósofos. O Deus de Erasmo, por exemplo, não era uma ideia, uma noção abstrata, uma simples alegoria moral. Era, pelo contrário,
um poder terrível, manifestado na cólera divina. Na obra das Elige, Rudolf Otto esforça-se por clarificar o caráter específico dessa experiência terrífica e racional. Descobre o sentimento de pavor diante do sagrado, diante desse mysterium tremendum, dessa majestas que exala uma superioridade esmagadora de poder. Encontra o temor religioso diante do mysterium fascinans, em que se expande a perfeita plenitude do ser. R. Otto designa todas essas experiências como luminosas, do latim lumen, Deus, porque elas são provocadas pela revelação de um aspecto do poder divino. O luminoso singulariza-se como qualquer coisa de Ganzandere, radical e totalmente diferente, não se assemelha a nada de humano ou cósmico. Em relação ao Ganzandere, o homem tem o sentimento de sua profunda nulidade, o sentimento de não ser mais do que uma criatura, ou seja, segundo os termos com que Abraão se dirigiu ao Senhor, de não ser senão cinza e pó. Gênesis 18:27. O sagrado manifesta-se sempre como uma realidade inteiramente diferente das realidades naturais. É certo que a linguagem exprime ingenuamente o tremendum, ou a majestas, ou o mysterium fascinas mediante termos tomados de empréstimo ao domínio natural ou à vida espiritual profana do homem. Mas sabemos que essa terminologia analógica se deve justamente à incapacidade humana de exprimir o Ganzandere. A linguagem apenas pode sugerir tudo o que ultrapassa a experiência natural do homem mediante termos tirados dessa mesma experiência natural. Passados 40 anos, as análises de R. Otto guardam ainda seu valor. O leitor tirará proveito da leitura e da meditação delas. Mas nas páginas que seguem situamo-nos numa outra perspectiva. Propomos-nos apresentar o fenômeno do sagrado em toda a sua complexidade, e não apenas no que ele comporta de racional. Não é a relação entre os elementos não racional e racional da religião que nos interessa, mas sim o sagrado na sua totalidade. Ora, a primeira definição que se pode dar ao sagrado é que ele se opõe ao profano. As páginas que o leitor vai abordar têm por objetivo ilustrar e precisar essa oposição entre o sagrado e o profano. Tema: a introdução. Subtema: quando o sagrado se manifesta, o homem toma conhecimento do sagrado porque este se manifesta, se mostra como algo absolutamente diferente do profano. A fim de indicarmos o ato da manifestação do sagrado, propusemos o termo hierofania. Este termo é cômodo, pois não implica nenhuma precisão suplementar, exprime apenas o que está implicado no seu conteúdo etimológico, a saber, que algo de sagrado se nos revela. Poder-se-ia dizer que a história das religiões, desde as mais primitivas às mais elaboradas, é constituída por um número considerável de hierofanias, pelas manifestações das realidades sagradas. A partir da mais elementar hierofania, por exemplo, a manifestação do sagrado num objeto qualquer, urna, pedra ou uma árvore, até a hierofania suprema, que é, para um cristão, a encarnação de Deus em Jesus Cristo, não existe solução de continuidade. Encontramo-nos diante do mesmo ato misterioso, a manifestação de algo de ordem diferente de uma realidade que não pertence ao nosso mundo em objetos que fazem parte integrante do nosso mundo natural, profano. O homem ocidental moderno experimenta um certo mal-estar diante de inúmeras formas de manifestações do sagrado. É difícil para ele aceitar que, para certos seres humanos, o sagrado possa manifestar-se em pedras ou árvores, por exemplo. Mas, como não tardaremos a ver, não se trata de uma veneração da pedra como a pedra, de um culto da árvore como árvore. A pedra sagrada, a árvore sagrada não são adoradas com pedra ou como árvore, mas justamente porque são hierofanias,
porque revelam algo que já não é nem pedra, nem árvore, mas o sagrado. O Ganzandere nunca será demais insistir no paradoxo que constitui toda a hierofania, até a mais elementar. Manifestando o sagrado, um objeto qualquer torna-se outra coisa e, contudo, continua a ser ele mesmo, porque continua a participar do meio cósmico envolvente. Uma pedra sagrada nem por isso é menos uma pedra, aparentemente, para sermos mais exatos. De um ponto de vista profano, nada a distingue de todas as demais pedras. Para aqueles a cujos olhos uma pedra se revela sagrada, sua realidade imediata transmuda-se numa realidade sobrenatural. Em outras palavras, para aqueles que têm uma experiência religiosa, toda a natureza é suscetível de revelar-se como sacralidade cósmica. O cosmos, na sua totalidade, pode tornar-se uma hierofania. O homem das sociedades arcaicas tem a tendência para viver o mais possível no sagrado ou muito perto dos objetos consagrados. Essa tendência é compreensível, pois para os primitivos, como para o homem de todas as sociedades pré-modernas, o sagrado equivale ao poder e, em última análise, à realidade por excelência. O sagrado está saturado de ser. Potência sagrada quer dizer ao mesmo tempo realidade, perenidade e eficácia. A oposição sagrado-profano traduz-se muitas vezes como uma oposição entre real e real ou pseudo-real. Não se deve esperar encontrar nas línguas arcaicas essa terminologia dos filósofos real e real etc. Mas encontra-se a coisa. É, portanto, fácil de compreender que o homem religioso deseje profundamente ser, participar da realidade, saturar-se de poder. É deste assunto, sobretudo, que nos ocuparemos nas páginas a seguir. De que maneira o homem religioso se esforça por manter-se o máximo de tempo possível no universo sagrado e, consequentemente, como se apresenta sua experiência total da vida em relação à experiência do homem privado de sentimento religioso, do homem que vive, ou deseja viver, num mundo desacralizado. É preciso dizer, desde já, que o mundo profano na sua totalidade, o cosmos totalmente desacralizado, é uma descoberta recente na história do espírito humano. Não é nossa tarefa mostrar mediante quais processos históricos, e em consequência de que modificações do comportamento espiritual, o homem moderno desacralizou seu mundo e assumiu uma existência profana. Para o nosso propósito basta constatar que a desacralização caracteriza a experiência total do homem não religioso das sociedades modernas, o qual, por essa razão, sente uma dificuldade cada vez maior em reencontrar as dimensões existenciais do homem religioso das sociedades arcaicas. Tema: a introdução. Subtema: 2 modos de ser no mundo. Pode-se medir o precipício que separa as duas modalidades de experiência sagrada e profana, lendo-se as descrições concernentes ao espaço sagrado e à construção ritual da morada humana, ou as diversas experiências religiosas do tempo, ou as relações do homem religioso com a natureza e o mundo dos utensílios, ou a consagração da própria vida humana, a sacralidade de que podem ser carregadas suas funções vitais, alimentação, sexualidade, trabalho etc. Bastará lembrar no que se tornaram, para o homem moderno e a religioso, a cidade ou a casa, a natureza, os utensílios ou o trabalho, para perceber claramente tudo o que o distingue de um homem pertencente às sociedades arcaicas ou mesmo de um camponês da Europa cristã. Para a consciência moderna, um ato fisiológico, a alimentação, a sexualidade etc. não é, em suma, mais do que um fenômeno orgânico, qualquer que seja o número de tabus que ainda o envolva, que impõe, por exemplo,
certas regras para comer convenientemente ou que interdiz um comportamento sexual que a moral social reprova. Mas para o primitivo um tal ato nunca é simplesmente fisiológico, é, ou pode tornar-se, unissacramento, quer dizer, uma comunhão com o sagrado. O leitor não tardará a dar-se conta de que o sagrado e o profano constituem duas modalidades de ser no mundo, duas situações existenciais assumidas pelo homem ao longo da sua história. Esses modos de ser no mundo não interessam unicamente à história das religiões ou à sociologia, não constituem apenas o objeto de estudos históricos, sociológicos, etnológicos. Em última instância, os modos de ser sagrado e profano dependem das diferentes posições que o homem conquistou no cosmos e, consequentemente, interessam não só ao filósofo mas também a todo investigador desejoso de conhecer as dimensões possíveis da existência humana. Por essa razão, o autor deste pequeno livro, embora um historiador das religiões, propõe-se não escrever unicamente da perspectiva da ciência que cultiva. O homem das sociedades tradicionais é, por assim dizer, um homo religiosus, mas seu comportamento enquadra-se no comportamento geral do homem e, por conseguinte, interessa a antropologia filosófica, a fenomenologia, a psicologia. A fim de sublinhar melhor as notas específicas da existência num mundo suscetível de tornar-se sagrado, não hesitaremos em citar exemplos escolhidos entre um grande número de religiões, pertencentes a idades e culturas diferentes. Nada pode substituir o exemplo, o fato concreto. Seria vão discorrer acerca da estrutura do espaço sagrado sem mostrar, com exemplos precisos, como se constrói um tal espaço e por que é que tal espaço se torna qualitativamente diferente do espaço profano que o cerca. Tomaremos esses exemplos entre mesopotâmicos, indianos, chineses, quaquiltos e outras populações primitivas. Da perspectiva histórico-cultural, uma tal justaposição de fatos religiosos, pertencentes a povos tão distantes no tempo e no espaço, não deixa de ser um tanto perigosa, pois há sempre o risco de se recair nos erros do século XIX, principalmente, de se acreditar, como Taylor Fraser, numa reação uniforme do espírito humano diante dos fenômenos naturais. Ora, os progressos da etnologia cultural e da história das religiões mostraram que nem sempre isso ocorre, que as reações do homem diante da natureza são condicionadas muitas vezes pela cultura, portanto, em última instância, pela história. Mas, para o nosso propósito, é mais importante salientar as notas específicas e a experiência religiosa do que mostrar suas múltiplas variações e as diferenças ocasionadas pela história. É um pouco como se, a fim de captarmos melhor o fenômeno poético, apelássemos para uma massa de exemplos heterogêneos, citando, ao lado de Homero, Virgílio ou Dante, poemas hindus, chineses ou mexicanos, ou seja, tomando em conta não só poéticas historicamente solidárias, Homero, Virgílio, Dante, mas também algumas criações baseadas em outras estéticas. Do ponto de vista da história da literatura, tais justaposições são duvidosas, mas são válidas se temos em vista a descrição do fenômeno poético como tal, se nos propomos mostrar a diferença essencial entre a linguagem poética e a linguagem utilitária cotidiana. Tema: a introdução. Subtema: o sagrado e a história. O que nos interessa, acima de tudo, é apresentar as dimensões específicas da experiência religiosa, salientar suas diferenças com a experiência profana do mundo. Não insistiremos sobre os inumeráveis condicionamentos que a experiência religiosa no mundo sofreu no curso do tempo. É evidente, por exemplo, que os simbolismos e os cultos da Terra-mãe,
da fecundidade humana e agrária, da sacralidade da mulher etc. não puderam desenvolver-se e constituir um sistema religioso amplamente articulado senão pela descoberta da agricultura. É igualmente evidente que uma sociedade pré-agrícola, especializada na caça, não podia sentir da mesma maneira, nem com a mesma intensidade, a sacralidade da terra-mãe. Há, portanto, uma diferença de experiência religiosa que se explica pelas diferenças de economia, cultura e organização social, numa palavra, pela história. Contudo, entre os caçadores nômades e os agricultores sedentários, há uma similitude de comportamento que nos parece infinitamente mais importante do que suas diferenças. Tanto uns como outros vivem num cosmos sacralizado, uns como outros participam de uma sacralidade cósmica, que se manifesta tanto no mundo animal como no mundo vegetal. Basta comparar suas situações existenciais às de um homem das sociedades modernas, vivendo num cosmos desacralizado, para imediatamente nos darmos conta de tudo o que separa este último dos outros. Do mesmo modo, damos-nos conta da validade das comparações entre fatos religiosos pertencentes a diferentes culturas. Todos esses fatos partem de um mesmo comportamento, que é o do homo religiosus. Este livro pode, pois, servir como uma introdução geral à história das religiões, visto que descreve as modalidades do sagrado e a situação do homem num mundo carregado de valores religiosos. Mas não constitui uma obra da história das religiões no sentido estrito do termo, pois o autor não se deu a tarefa de indicar, a propósito dos exemplos que cita, os respectivos contextos histórico-culturais. Para fazê-lo, seriam necessários vários volumes. O leitor encontrará todas as informações adicionais na bibliografia. Saint-Claude, abril de 1956. Mircea Eliade.